Glória a Deus. Deus transforma. Essa é a graça de Deus que transforma as nossas vidas, faz a gente de homens e mulheres perdidos, perdidas, sem sonhar, serem homens e mulheres que se tornam referência para outros. Trabalho que o Vaguinho tem feito em Pôr da Folha, junto com a sua esposa, é um trabalho verdadeiro de cooperação com irmãos, jovens, homens, mulheres. É isso que Deus faz, nos faz sermos referência no mundo que a gente vive, amém? Você pode fechar teus olhos. Queria pedir a Deus que essa graça que alcançou, hoje eu posso dizer, essa família, possa alcançar a tua vida, a minha vida nessa noite. Pai, nós oramos a Ti nessa noite, crendo que a Tua graça é melhor do que a vida. Crendo, Senhor, que essa graça que nos alcançou, ela nos transforma de verdade, muda a nossa vida, muda o nosso coração, muda o nosso interior. Essa graça que nos alcançou nos dá a oportunidade de sermos Teus filhos e sermos nessa terra solução. Pessoas que sem a graça estão perdidas e condenadas, mas por causa da graça se transformam em solução, em resposta Tua para essa terra, Pai. Que essa graça alcance a vida de cada um, que essa graça alcance todos nós que estamos aqui e aqueles que nos assistem. Que a Tua graça possa, Senhor, nos suprir para a glória do Teu nome, salvar quem deva salvar, fortalecer quem deva fortalecer, renovar, libertar quem deva libertar, Pai, para a glória do Teu nome, e em nome de Jesus. Você pode dar amém? Aleluia. Abra a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5, verso 18 e verso 19. Esse capítulo fala muito da graça de Deus. Se você quer entender melhor a graça de Deus, te aconselho a ler o Evangelho, posso chamar assim de Romanos. Sei que é uma carta, uma epístola, mas chamada também de Evangelho. Evangelho no sentido completo de anunciar toda a obra, todo o querigma. Romanos capítulo 5, verso 18 e verso 19, o texto diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Esse texto de Romanos capítulo 5, na verdade, é um texto profundo, e ele fala profundamente com a gente. Quando você começa a olhar para o texto de Romanos, se você for pegar do verso 12 até o verso 21, é o tempo todo o apóstolo Paulo, escritor do texto, falando sobre a graça de Deus. E o meu objetivo nessa noite é alcançar você que está aqui nessa noite e que, em primeiro lugar, não tem Jesus como teu dono. Você pode ser crente, você pode ter a tua Bíblia, ter a tua família de crentes, de evangélicos, mas você sabe no fundo do teu coração de verdade que Jesus é parte da tua vida. Ele é importante na tua vida, Ele tem o seu lugar na sua vida, e você ama Jesus nesse nível, mas Ele ainda não governa a tua vida, Ele não é dono da tua vida. E eu queria também alcançar você que um dia fez de Jesus dono da tua vida. Ele é
o teu governo. Ele é a primícia, ele é a primeira pessoa, é a mais importante na tua vida. E o objetivo então para você é que você olhe para a graça de Deus e você possa valorizar o que Ele fez, a ponto de mudar a tua forma de agir e você se avaliar, baseado em toda essa graça que a gente vai compartilhar, você se avaliar e pensar: bom, eu preciso de verdade valorizar o que Jesus Cristo fez por mim. Minha forma de agir, minha forma de viver, minha forma de pensar, eu preciso adequar a essa graça para que eu possa não anulá-la, como diz a palavra, não torná-la vã na minha vida, mas que eu possa valorizá-la e viver dessa forma. Então, baseado nisso, eu quero falar sobre 2 pontos apenas: a condição do homem sem a graça de Deus e a graça transformadora de Deus. A Bíblia diz no verso 12, se você está com a tua Bíblia aberta, Paulo diz, vamos ler: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Dá uma olhada para cá. Para você valorizar e entender a graça de Deus, você precisa entender primeiro uma doutrina básica da fé, que é a depravação total do homem. Para você olhar para a obra de Jesus na cruz, porque não sei se você já percebeu, tem pessoas que falam de Jesus, fala de quem Ele é e da obra dele, e tu vê verdade nele, tu vê vida, tu vê vibração, e tu vê pessoas que falam de Jesus, mas a vibração e o entendimento não é o mesmo, porque olhar para a obra de Jesus sem olhar antes para o entendimento dessa depravação total de todos os homens, você não vai valorizar a graça de Deus. Então, explicando essa depravação total, Paulo, alguns capítulos antes, se você for ler e entender o livro de Romanos, eu chamando já de Evangelho, o livro de Romanos, se você for entender o capítulo 1, 2, 3 e 4, todos eles falam sobre a depravação total do homem. Paulo pega esses 4 capítulos, e precisava ficar muito claro para os romanos, porque os romanos na época eram os bambãs, eram os camaradas que dominavam o império. Ser romano era título, era você ser respeitado. Ser romano era você ter direitos que os outros povos que foram conquistados por Roma não tinham. Então ser romano era um status. Pessoas lutaram, gastaram dinheiro para ser um romano. Paulo, então, quando escreve aos romanos, é como se escrevesse, vamos botar hoje, para pessoas de alto nascimento, pessoas nobres. É como se fosse escrever exemplo para uma família real, sabe? Pessoas nobres, pessoas de dinheiro, pessoas de nome, pessoas que eram totalmente respeitadas e tinham privilégio na sociedade diferente de todos. Paulo começa a escrever para eles e dedica essa primeira parte da sua carta a gente hoje, eu dizendo esses 4 primeiros capítulos, para mostrar a condição do homem sem Cristo. Com outras palavras, Paulo estava dizendo: ainda que vocês sejam romanos, contextualizando hoje, ainda que alguém tenha dinheiro, ainda que alguém tenha nome, ainda que alguém seja respeitado, ainda que alguém tenha posses, seja visto na sociedade como uma pessoa de bem, uma pessoa de bons costumes, boa família, ainda assim, todos nós, não só parte da sociedade, como o Vaguinho falou, ele falando de onde ele nasceu, e como é visto uma pessoa que nasce, os desafios de viver numa comunidade sem referência, sem exemplo. Mas Paulo pega da pessoa de mais posse, de mais, como se dissesse isso, de mais inteligência, de mais acesso a conhecimento, de mais respeito na sociedade, e ele dedica
toda essa parte da carta para mostrar a depravação total do homem. E no capítulo 3, Paulo faz isso com muita clareza e força. Quando ele diz, dos versos 9 a 12, ele diz: todos, tanto judeus, porque os judeus também, embora dominados, eram às vezes metidos pela graça que receberam, pela oportunidade de viverem com Deus, a história, seu povo escolhido. Então Paulo toca tanto judeus como gregos. Gregos, referência de inteligência, de conhecimento. A língua que dominava era o grego, como se fosse o inglês hoje. Ou seja, tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. E ele continua, como está escrito: não há justo. E aí vem a primeira pergunta: como que não há justo? Nós nos relacionamos e a gente conhece na sociedade pessoas justas. O que Paulo estava dizendo com isso? Ele estava dizendo que diante dos mandamentos de Deus, não aos próprios olhos, porque nós, se eu te perguntar e você for sincero, e eu também, nós vamos dizer: você é justo? E você vai dizer: eu sou uma pessoa justa. E eu também vou dizer a respeito de mim: ó, eu sou uma pessoa justa. Quando eu me comparo a outras pessoas na sociedade, a outros comportamentos na sociedade, mas diante de Deus, nesse original diante dos mandamentos de Deus, Paulo diz que não há um justo, não há ninguém que faça toda a vontade de Deus. Ele diz: nem um sequer. Não há também quem entenda. E aí agora ele toca aos gregos, às pessoas inteligentes da sociedade. Não há quem entenda, no sentido, não há quem discirna o bem do mal. Se for deixar pela inteligência da pessoa e todos os seus estudos e capacidade, não há diante de Deus quem discirna o que é bom para a minha vida e o que é ruim para a minha vida. O que eu devo fazer de certo e de errado. Se deixar, Paulo está dizendo que se deixar pelo homem, ninguém entende. E ele continua: não há quem busque a Deus. E aí ele toca nos judeus, porque os judeus eram o povo que se dizia próximo de Deus. E ele diz: não há quem busque a Deus, ou seja, não é de um desejo natural e pessoal, tendo a fonte em si mesmo a vontade de buscar a Deus. Ele está dizendo que não há de nós isso. E ele continua dizendo: todos se extraviaram. Ele está dizendo: judeus, gregos e romanos, todos viraram as costas para Deus. Todos evitaram Deus. E isso fere a nossa consciência. Quando eu digo, Paulo, um apóstolo, está dizendo que todos evitaram Deus. E esse todos não só inclui judeus, gregos e romanos, mas um dia você ia nascer e ia me incluir nesse todos. Eu estou plenamente incluído e você nesse todo. Todos é exatamente isso, evitaram Deus. Nós queremos Deus em alguns momentos da nossa vida, mas quando as decisões são muito peculiares, muito particulares, nós escolhemos a nós mesmos, a nossa própria vontade. Quando o relacionamento com Deus traz benefícios, eu estou totalmente aberto, sem filtro nenhum em você, para Deus. Mas quando fala de pontos sobre perdão, renúncia, abrir mão de alguma coisa, ser injustiçado e aceitar uma injustiça por parte de alguém, e aí então nós não queremos, nós evitamos. E ele diz: a uma se fizeram inúteis. Toda a humanidade, Paulo está dizendo aqui. Interessante que não foi Deus que fez. Eu já pego adesivos às vezes nos carros, as pessoas dizendo: bom, se Deus existe, por que tanta maldade, dor, enfermidade, sofrimento? Já vi pessoas colocando a culpa em Deus. Meu marido faleceu e a culpa
é de Deus, e se queixar contra Deus, como se a morte tivesse entrado na humanidade por culpa de Deus. Todos, não foi Deus, se fizeram, não foi Deus que fez, inúteis. E ele termina dizendo: não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Nenhum sequer. Nesse nenhum está os homens de referência na sociedade que marcaram a sociedade, as pessoas que lutaram pelas classes sociais, as pessoas que lutaram pelos direitos para as pessoas que se tornaram referência de bondade, de paz, receberam prêmios Nobéis de paz. Ele diz que nenhum sequer. E aqui Paulo amarra esse pacote da humanidade. Sabe por que entender isso é importante? Porque eu e você, nós nascemos e nós somos apenas a continuação de uma história que já está sendo vivida, e nós, às vezes a gente, onde começa a minha história? Começa no meu pai, na minha mãe. Não. Entender a graça de Deus, entender o evangelho, entender a depravação moral é entender que um dia uma história começou com um casal, e essa história vem sendo vivida ao longo dos anos e séculos, e vai passando, e eu um dia, pela graça de Deus, nasci, fruto do relacionamento do meu pai e da minha mãe, nasci, só que eu nasci dentro de uma história da humanidade, eu e você, e entender isso é importantíssimo, porque o fato de eu ser ignorante quanto ao evangelho não vai me proteger das consequências de viver longe da vontade de Deus para mim. Uma criança que não sabe atravessar a rua, ou o motivo pelo qual não deva ficar numa pista de alta velocidade, por ignorância, não vai eximi-la de um caminhão, de um carro, de uma moto atropelá-la. O fato de não saber, de ser ignorante quanto a uma verdade, não vai eximir nenhum homem disso. Muitos que não ouviram o evangelho, eu creio particularmente que vão ser julgados pelas suas próprias obras. E é terrível ser julgado pelas suas próprias obras, porque nenhum homem pode, pelas suas próprias obras, anular os seus próprios erros. Nenhum homem. Não é assim: eu faço muito bom, várias coisas boas, e então, por causa disso, vai anular as coisas ruins que eu fiz. Não é assim. Quantas pessoas um assassino precisa matar para ele ser considerado um assassino? Uma só. Mas ele foi uma pessoa bondosa toda a vida, mas num determinado momento aconteceu dele matar alguém. Ele vai ser julgado pelaquela atitude específica. Entender o evangelho é ter a oportunidade de crer no evangelho e de se arrepender então dessa independência de Deus. Salmo 119, 105, por isso o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu não estou nessa terra perdido, eu não estou nessa terra andando e vivendo e crescendo e trabalhando e tendo dinheiro e gastando e tendo família, e tendo filhos, e me tornando avô. Eu não estou nessa terra perdido. A palavra de Deus se tornou luz para os meus caminhos. Eu sei com clareza o que está acontecendo. Paulo está dizendo aqui que por Adão o pecado entrou, e devido ao caráter santo de Deus, santíssimo de Deus, cada vez que um homem peca, ele se separa da santidade de Deus. Porque morte significa separação. Paulo está dizendo exatamente isso, que se Deus é vida, e eu imagino, vamos supor que Deus está aqui, Deus é isso. Quanto mais próximo eu estou de Deus, mais vida eu tenho. À medida que quanto mais eu me afasto de Deus pelas minhas escolhas, mais morte eu tenho. Por isso que o salário do pecado é a morte, o pagamento pelo pecado
é o resultado, separação de Deus. E aqui é por isso que a gente entende claramente que o mundo vive muita desgraça por isso. É por isso que nós sofremos, por isso que vemos nossos filhos às vezes sofrerem de uma enfermidade, o nosso coração aperta e dá vontade de orar: Senhor, se não dá para tirar do meu filho, pega essa enfermidade e bota em mim. É por isso que nós vemos uns aos outros o tempo todo, vemos nos noticiários o sofrimento. Não estava no plano de Deus. Na verdade é como um rio que se contaminou por causa de uma fonte contaminada. Assim é o homem nessa condição sem Deus. É como se fosse, trazendo para minha profissão, é como se fosse uma luva que eu uso quando eu chego no local de socorro e eu toco a vítima, mas ela está com alguma hemorragia, e quando eu termino o atendimento, aquela luva já não serve mais, eu não posso reaproveitar. É isso que Paulo está falando, dessa inutilidade. Essa é a nossa condição se nós estamos sem Cristo. Sem Cristo, essa é a nossa condição. Sem Cristo o pecado é mais forte que você. Não adianta você frequentar qualquer encontro. Sem Cristo não tem como vencer essa natureza que a gente carrega dentro de nós. É por isso que você pensa as coisas que você pensa. É por isso que você sente e não queria sentir. Por isso que você faz coisas e depois se arrepende. É por isso que você escolhe obedecer algumas coisas, mas rejeita outras. É por isso que ninguém tem mais autoridade na tua vida do que você mesmo. Você é a máxima autoridade na tua vida. Sem Cristo, essa é a nossa condição. É por isso que sem Cristo a vontade de pecar é maior do que a vontade de obedecer a Deus. Mas a graça se manifestou salvadora a todos os homens, amém? Tito 2,11. A graça se manifestou salvadora, e aí Paulo fala exatamente sobre isso. Pois assim como por uma só ofensa, que foi a ofensa de Adão, veio a sentença, o juízo, sobre todos os homens para condenação, que é a condenação eterna, eternamente longe de Deus no inferno. Paulo diz assim também, por um só ato de justiça, a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição, aleluia. Por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Graça é um favor de Deus para conosco. Um favor que pode ser coletivo ou pessoal. É um ato de Deus para nós, onde Ele me dá e dá a você aquilo que a gente não merece. Você sabe disso. Graça é Deus nos tratar pelo que nós não merecemos, mas sim pelo seu caráter, pelo amor, pelo coração paterno de Deus. Para você entender sobre graça, claramente falando, essa semana a gente viu o presidente da República dando um indulto. Era um perdão para um deputado federal. E interessante, quando eu fui ler o decreto presidencial, tinha uma palavra que a gente não ouve na política. O presidente, ele começa, depois de considerar várias coisas, ele bota assim, ó: fica concedida graça. E aí ele dá o nome da pessoa, e ele fala, ainda que a pessoa deva ser presa, ainda que a pessoa deva pagar uma fiança, deva pagar um valor, e ainda que ela perca seus direitos, incluso de se eleger, eu concedo graça, de forma que todas essas coisas, ainda que esteja sendo julgado, eu concedo essa graça. Eu não quero entrar no mérito de se estava certo o deputado ou não, Superior Tribunal Federal estava certo ou não, presidente certo ou não, mas eu quero me apegar a essa palavra, que é a mais importante para nós nessa noite. A graça de Deus. É como se uma pessoa que foi definida para estar numa cadeira elétrica, e no ato de entrar na sala para sentar na cadeira, alguém pede licença e fala, não,
ele tem que pagar, mas quem vai pagar sou eu. Quem vai sentar nessa cadeira no lugar dele sou eu. Quem vai sofrer o que ele é digno de sofrer sou eu. É isso. Na verdade, a graça de Deus alcançou a vida do Vaguinho, e eu termino aqui. A graça alcançou a vida desse rapaz, fez ele um homem transformado, um homem que agrada a Deus. Deus deu a ele uma esposa, a graça de cuidar de uma mulher, e de ao final da vida, se ele for primeiro, a mulher dizer: eu vivi com um homem que me amou, que foi como Jesus para mim. A graça de cuidar de alguém, de viver, de dormir e acordar todos os dias quase, e de ser essa manifestação do amor de Deus. A graça de chegar numa sociedade onde as jovens meninas perdem a sua virgindade nova, às vezes fruto de uma entrega dos seus próprios pais, e chegar lá e ser uma voz de esperança, uma voz de transformação de sonhos. É essa graça que alcançou a vida do Vaguinho, essa graça alcançou a minha vida, se não fosse a graça de Deus. E essa graça alcançou muitos de nós aqui. Foi essa graça que nos transformou, que te faz andar de cabeça erguida, te faz andar em paz para com Deus. Foi essa porta que se abriu da graça de Deus, porque sem ela eu e você somos dignos dessa condenação. Mas diferente do que aconteceu essa semana entre os dois poderes, executivo e judiciário, Deus em Jesus, a justiça de Deus e a bondade de Deus não se chocaram. Nesse evento que a gente viu essa semana, a justiça chocou com a bondade. Mas em Jesus, Deus cumpriu a sua justiça, porque alguém deveria pagar. E foi Jesus que pagou por mim e por você. E com o ato de Jesus morrer na cruz, Deus foi justo, porque Ele castigou e cumpriu a sua própria palavra: a alma que pecar, essa morrerá. Mas também Deus manifestou a sua bondade na graça de Jesus, quando Ele, em vez de dar a Jesus toda a recompensa, toda a honra, Ele deu a nós a honra e a graça de sermos livres da condenação eterna. Ele, em Jesus, nos justificou. Só isso, meus irmãos, já estava excelente. Por causa da graça de Deus, se Jesus falasse: Rony, só quero te justificar, você estava me devendo, você estava devendo ao Pai, e eu pago no teu lugar a tua dívida. Só isso me faz andar de joelhos eternamente. Me faz um dia abrir os meus olhos quando Ele voltar e rasgar esse céu, e quando eu me encontrar com Ele, eu só andar de joelhos. É isso, só ser justificado dos meus pecados já é maravilhoso. Mas ainda não satisfeito, como um pai que quer dar presente aos seus filhos, Ele ainda restaurou a nossa identidade de filhos de Deus. Perdemos a filiação e nos tornamos apenas o status quo de criatura. Mas então, em Jesus, Ele nos fez filhos de Deus. Somos filhos de Deus, e não satisfeito com isso, fomos reconciliados com Deus. Deus não fez igual Davi. Davi falou: eu te recebo, Absalão, mas fica na tua casa e eu fico na minha. Deus não fez isso. Deus falou: eu vou habitar com vocês na terra, o meu trono vai ser na terra, eu quero morar eternamente com vocês.
Essa graça de Deus é a maior oportunidade da vida que nós temos. Aceitar essa graça. A pergunta nessa noite é: Paulo entra, continuando a escrever a carta, nós chamamos de versículo 1 do capítulo 6, Paulo entra fazendo uma pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Com outras palavras, vamos tornar a graça de Deus e todo esse presente vã? Vamos anular essa graça com o nosso estilo de viver? Que diremos, pois? Vamos permanecer no pecado diante dessa obra? O escritor aos Hebreus, eu também creio que seja Paulo, particularmente, ele diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Você pode fechar teus olhos em nome de Jesus? Como começo dessa reflexão, eu falei que os que estão em Cristo, nós precisamos valorizar mais essa graça que nos transforma. Ela nos transformou. Lembra do dia que a graça te alcançou e te transformou? Essa graça que te transformou um dia, ela tem o mesmo poder para continuar te transformando ainda hoje. Ela tem o mesmo poder. E para você que não está em Cristo, e você sabe disso, essa graça é uma oportunidade nessa noite de viver e ser justificado por Deus no dia do teu julgamento, de ser feito filho e ser reconciliado com o Pai. A graça de Deus nos torna indesculpáveis diante dele, caso a rejeitemos. Você tem se deixado transformar pela graça de Deus? Paulo diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para nos libertar da impiedade, das paixões da nossa carne. Essa graça tem operado assim na tua vida? Você é uma pessoa que está preso às paixões, à impiedade. Você tem vivido de maneira digna dessa graça de Deus? Não podemos tornar a graça de Deus de maneira vã. Não podemos tornar em vão a graça de Deus por meio de escândalos, pecados. Hoje, Deus em Cristo Jesus te dá a oportunidade de ser transformado por essa graça. Eu quero orar por pessoas nessa noite, não que querem apenas uma oração, embora jamais vou negar orar por alguém. Mas eu quero orar por pessoas que querem decidir, tomar uma decisão nessa noite, de viver a graça de Deus e honrá-la, honrar a obra de Jesus Cristo na cruz. É por você que eu quero orar. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Você não precisa, como a decisão é importante e é a mais importante da nossa vida, você não precisa a música começar para você tomar essa decisão. Nem precisa esperar o pregador, eu, insistir para você vir. Não precisa, não, vou esperar para ver se é Deus falando comigo, para Ele insistir para eu ir. A Bíblia diz que Deus dá maior graça aos humildes. Humildade é a capacidade de reconhecer que precisa de ajuda. Você nessa noite está aqui, você reconhece que você precisa disso? Então eu quero te chamar em nome de Jesus, mesmo com música ou sem música, sai do teu lugar, eu quero orar por você, de verdade. Você que quer fazer essa decisão consciente, clara, a decisão de viver a vontade de Deus na sua plenitude, valorizar a graça de Deus com o teu estilo de vida. Em nome de Jesus, nós levantamos as nossas mãos nessa noite, Pai, sobre a vida de cada pessoa aqui na frente.
que de maneira humilde reconhecer o que precisa, Senhor, valorizar a Tua graça nas suas vidas, Pai. Nós levantamos as nossas mãos nessa noite pela vida de cada pessoa aqui que humildemente reconheceu que precisa se render ao Teu governo e ao Teu senhorio e viver de maneira digna da Tua graça, Senhor. E eu me incluo com essas pessoas, Senhor. Eu reconheço nessa noite que eu preciso mais e mais valorizar a Tua graça, Senhor. Viver de maneira que agrade o Teu coração todos os dias da minha vida, em cada escolha. Viver de maneira que Te alegre, Senhor. Nessa noite, a Tua graça ainda está aberta, a porta aberta. E nessa noite acontece algo da Tua parte que é o perdão. Como Tu é bom em perdoar os nossos pecados, Senhor. Como Tu é bom em nos receber como Teus filhos, Senhor. Ó Pai, nós Te agradecemos por essa bondade, fruto da graça, a graça de Jesus Cristo. Ó Deus, que essas pessoas que estão aqui na frente, Senhor, tocados pela Tua própria palavra, possam se levantar nessa noite, levantar, ó Pai, diante de Ti, Senhor, as suas vidas, o seu coração, firmar os seus joelhos trôpegos, Senhor, e viver para a Tua glória todo o restante dos seus dias na terra, de maneira, Senhor, que agrade ao Teu coração, a vida deles seja como um aroma, um perfume às Tuas narinas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por nos reunir em torno do Teu nome, Senhor. Obrigado pelo que Tu fez na vida do Vaguinho. E Tu fez na vida de muitos aqui. E continua fazendo até a Tua vinda, Senhor. Que as pessoas que estão aqui foram tocadas, Senhor, pela Tua graça, Pai. Segue tocando. Segue falando, segue, ó Deus, convencendo pelo Teu Espírito, para que todos nós, dentro desse prédio, possamos dizer a uma só voz: vivemos pela graça de Deus, vivemos para a Tua glória, vivemos para Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo e para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Olha para cá. Vamos terminar cantando essa última parte da música. Quando eu não posso. Você pode declarar isso? Quando eu não consigo. Você, igreja, também. Quando eu estou fraco, quando estou caído, quando eu não posso, quando eu não consigo, quando eu estou